Olá, está começando mais um programa Nossa Saúde. O tema de hoje é o retorno às aulas. Quais os impactos e riscos para as crianças? Quais devem ser os cuidados no dia a dia para evitar contaminação por coronavírus? E a questão emocional, com tantas mudanças e adaptações, como é que fica? Bom, vamos responder a essas e outras dúvidas a partir de agora. E o nosso entrevistado hoje é o Dr. Marcos Paulo Guchert, infectologista pediátrico e membro da Sociedade Catarinense de Pediatria. Dr. Marcos Paulo, um prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde. Olá, Rafaela, eu agradeço o convite e agradeço a presença de todos nessa nossa conversa. Muitas crianças começam a voltar às aulas, outras vão retornar em algum momento, né? E aí eu queria saber quais são os impactos desse retorno, né? Depois de tanto tempo afastados da rotina escolar, longe dos amigos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses impactos. Então, a pandemia que ocasionou esse fechamento das escolas precoce, ela já trouxe um transtorno muito grande à população pediátrica da nossa região, né? Isso foi visto não só na saúde mental das crianças, assim como na saúde emocional, e as crianças acabaram tendo menor acesso aos seus serviços de saúde, né? Controle de crescimento, as consultas de rotina. As crianças, elas estão recebendo menos vacinas também da sua rotina e tiveram uma série de prejuízos, inclusive na sua nutrição, prática de atividade física. Então, esse retorno às atividades escolares, ele é necessário, né? Já houve um prejuízo muito grande e, por outro lado, a gente sabe que tem um risco grande de aumentar o número de casos, tanto em crianças como nos seus contactantes. Então, é uma medida, sim, necessária, muito polêmica, né? E que ela vai ter que ser feita com todo cuidado, porque ela não é isenta de risco. Algum risco de aumentar o número de casos de infecção, ele vai existir, né, de acordo com o momento que a criança vai estar voltando para a escola. Então, vai ter que ser muito bem ponderada essa situação e muito bem regrada, né? Com certeza. E como o senhor falou, é realmente uma medida polêmica, porém necessária. Muitos pais estão cheios de dúvidas. A gente fez algumas enquetes. Vamos ouvir então a pergunta da Sabrina. A minha dúvida é: por que os meus filhos correm mais risco voltando para a escola do que frequentando shoppings, academias, hotéis, parques, tendo em vista que as autoridades públicas liberaram esses lugares muito antes da escola? Então, por que a escola oferece maior risco, né? E no caso também, eu vejo que essas crianças estão em sofrimento psíquico. E o quanto esse sofrimento psíquico e emocional e esse isolamento dos amigos pode afetar a imunidade, a autoestima. Se na balança, qual o risco é maior? É o contágio pelo coronavírus ou é o risco à saúde mental e emocional dos meus filhos? Bom, respondendo essa excelente pergunta da Sabrina, né, eu acho que eu vou tentar dividir ela em algumas partes, né? Primeiro que as autoridades aqui na nossa região, no nosso país, resolveram abrir comércio, shoppings antes de abertura das escolas. Isso foi uma opção dos nossos gestores, não foi o que aconteceu em alguns outros países, né? Onde a educação ela foi considerada como uma atividade essencial e ela foi retornada antes. Então, nenhuma dessas atividades é isenta de risco. Ir ao shopping tem risco, frequentar qualquer lugar com aglomeração de pessoas vai ter risco. Qual que é o risco que a gente imputa à escola? É porque a criança ela passa muito tempo dentro daquele mesmo ambiente, contato com várias pessoas. Então, o risco é proporcional ao tempo que a pessoa passa lá dentro, à ventilação do ambiente, ao contato direto com outras crianças, com o colaborador, professor da escola, né? Então, cada uma dessas atividades, ela tem algum risco menor ou maior de acordo com o ambiente. E o nosso gestor, nossas autoridades de saúde optaram por abrir primeiro o comércio, mas poderiam ter aberto primeiro as escolas, por exemplo. Todas essas atividades vão aumentar o risco de infecção da criança. A outra parte que ela coloca é em relação à imunidade da criança, né? Se o isolamento, na verdade, afeta mais a saúde mental e o desenvolvimento da criança, isso não vai afetar a imunidade, né? Foi pelo contrário que a gente tem visto. Eu sou médico de emergência, além de médico infectologista. Nós praticamente, com as crianças em casa, não temos prescrito antibiótico para a criança, né? Elas têm pego menos viroses na escola, porque não vão na escola, e complicam menos com menos infecções. Então, aquela história de
meu filho tem imunidade baixa, a gente viu agora na prática que, na verdade, tinha infecção porque tinha contato com outras crianças doentes, né? Então, essa parte da saúde mental, ela é prejudicada, sim, mas isso não vai afetar a imunidade da criança, vai afetar, sim, outros setores. E quando ela coloca ali, se a gente vai pesar na balança, né, a saúde mental e o risco de infecção, eu acho que a gente não consegue comparar uma coisa com a outra, porque são riscos que se somam, né? O risco de ficar isolado em casa, de prejudicar o desenvolvimento, trazer um quadro de ansiedade e depressão é um, e o risco da criança contrair infecção na escola, ele existe também, ele se soma a esse risco. Então, são todos riscos secundários que a gente conta nessa pandemia, né? Você imagina, assim, que eu não posso esperar que a criança que está entediada, que está estressada em casa, quando ela voltar para a escola, ela vai estar curada disso, né? Eu tenho que começar a trabalhar isso desde já, individualmente, procurar auxílio profissional quando for necessário. Lembrar que quando a criança voltar para a escola, não vai ser aquela mesma escola que ela estava sentindo falta e que ela conhecia antes que ela vai encontrar. Vai ser uma escola com ambiência diferente, ela não vai poder ter a proximidade dos amigos que ela estava acostumada a ter, vai ser totalmente diferente. Então, isso não vai ser a cura, não vai ser o alívio da saúde mental das crianças. E nós não devemos esperar o retorno à escola para começar a tratar isso. A gente deve começar a tratar desde já, dentro de casa mesmo, nós pais, e procurando ajuda profissional. Sim, até porque essa situação que nós estamos vivendo hoje, ela não deve mudar tão cedo. Correto? Então, assim, as crianças, a gente tem que começar a voltar à vida normal, claro que com toda a segurança. E aí, qual seria essa segurança dentro da escola? Então, a segurança dentro da escola, ela vai primeiro começar naquele momento da responsabilidade dos pais em decidir que vai mandar a criança ou não para a escola. Por exemplo, se eu tenho um familiar que coabita comigo, que é de grupo de risco, é um idoso, é um portador de uma comorbidade grave, eu preciso pesar esse risco na hora de decidir que o meu filho vai voltar para a escola ou não. Porque eu sei que o meu filho pode se infectar na escola e para ele não vai ter nenhum problema, ele pode não ter sintoma nenhum, mas ele pode trazer para essa pessoa, esse avó que mora, o avó que mora comigo, e isso ter graves repercussões. Então, eu tenho que pôr isso esse risco na balança, né? A própria criança que tem algum problema de saúde talvez não seja adequado que ela volte nesse momento para a escola. Uma outra questão de responsabilização é dos pais não mandarem para a escola as crianças doentes, né? Está com febre, está com algum sintoma de alguma infecção, eu preciso ter consciência de que isso pode ser coronavírus ou uma outra infecção qualquer, e que se eu mandar para a escola, eu vou estar colocando todas aquelas crianças em risco e todo mundo que mora com aquelas crianças em risco. Então, a primeira parte é essa, é a conscientização de mandar a criança para a escola. Chegando na escola é aquilo tudo que a gente já conhece, né? Eu preciso manter o distanciamento. Então, a proximidade entre uma pessoa e outra que faz transmitir o coronavírus é a principal forma de contágio, né? É preciso na escola também a intensificação da higiene das mãos, seja por lavagem ou uso de álcool gel, porque é através das mãos que a gente traz o vírus para as nossas mucosas, boca, olhos, né? Então, intensificar a higiene das mãos e orientar bastante o uso correto e uso de máscaras o tempo todo por parte das crianças que já têm idade para usar máscara, né? A gente sabe que a criança, ela tem, de acordo com a faixa etária, tem um entendimento um pouco diferente, mas é toda essa tríade, usar máscara corretamente, né? Tirar só na hora de se alimentar, mesmo usando máscara, manter o distanciamento social das outras crianças e dos professores, intensificar a higiene de mãos. Essa é a tríade que a gente que vai ser mais significante na hora de prevenir a infecção por Covid nas nossas crianças quando voltarem para as escolas. Isso deve se refletir quando ela voltar para casa também, né? Então, a criança foi para a escola, ela pode potencialmente ter se contaminado, e ela voltou para casa, então ela pode estar doente, tendo ou não um sintoma, e ela pode contaminar quem mora naquela casa. Então, essas medidas de higiene servem também para o nosso domicílio, né? Aquela criança tem que... toda a família deve higienizar as mãos e usar máscara sempre quando for sair de casa, manter esse distanciamento social. Focando ali dentro das escolas ainda, e eles vão ter um desafio muito grande, né, que é cuidar dessas crianças, tratar essa questão com as crianças, e aí uma forma de fazer com que os pequenos entendam a situação e realmente cuidem da higienização, cuidem do distanciamento, já que a gente está falando de criança, uma forma seria também trabalhar isso de uma forma lúdica. É isso? Sim. Acho que trabalhar isso com a criança tem que ser diferenciado, né?
porque a gente sabe que muitas vezes as crianças nos surpreendem, né? Eles trabalhando de uma forma lúdica, eles conseguem se adaptar melhor a essas novas rotinas, distanciamento e uso de máscaras, né? E muitas vezes eles nos surpreendem. Uma outra grande preocupação que nós temos, eu trabalho em um hospital, por exemplo, a gente demorou muito tempo para conseguir conscientizar o profissional de saúde dessas medidas de proteção, o distanciamento, né? E eu acho que isso tem que ser muito trabalhado nas escolas com os professores, os colaboradores, né? Todos os profissionais de limpeza, toda a equipe, o staff da escola deve estar muito bem orientado e a gente sabe que isso vai levar algum tempo. Então, antes que a criança volte à escola, é importante a conscientização, o treinamento, a capacitação de todo o staff daquela escola para que ele saiba como se proteger e para que ele saiba cobrar de uma forma adequada da criança essas medidas de proteção, né? Como é que ele vai chamar a atenção de uma criança que não está usando a máscara corretamente, aquela criança que não está mantendo o distanciamento, né? Então, isso deve ser feito de uma forma que não vai deixar a criança constrangida, mas isso não deve deixar de ser feito, né? Ensinar, a primeira coisa que a criança deve aprender na escola são essas medidas de proteção, né? Como que ela vai se proteger do coronavírus para poder continuar indo na escola. Certamente, e às vezes aprender brincando é a melhor forma, já que se trata de crianças, né? A gente tem mais uma enquete aqui, a dúvida agora é da Sheila. Eu coordeno voluntariamente uma casa de acolhimento que abriga 10 crianças, ou seja, elas moram no local. Qual é a minha preocupação? Na volta às aulas, que protocolos de biossegurança nós devemos tomar? Uma criança, por exemplo, uma menina com cabelos longos, ela vai precisar lavar o cabelo todos os dias ao chegar da escola? Nossa preocupação maior é que se uma criança pegar o coronavírus, compromete todo o nosso trabalho com as demais crianças. Gostaria que vocês elucidassem um pouco essa questão da volta para casa no dia de aula. A criança principalmente vai se contaminar na escola no contato direto com outras crianças, né? A chance de ela trazer o vírus para casa numa peça de roupa, no cabelo e contaminar alguém indiretamente é muito menor, né? Como que vai acontecer a contaminação? Essa criança vai adoecer ou vai pegar a infecção de outra criança, tendo ou não sintoma, e vai trazer para as pessoas que coabitam junto no mesmo domicílio. Essa transmissão indireta no cabelo, numa peça de roupa, ela até existe, mas é significativamente menor. O que a gente pode fazer, então, para aumentar essa segurança, né? Maximizar essa proteção? A partir do momento que a criança chegou em casa, ela tira o calçado, ela tira o uniforme da escola, o que ela traz da escola, mochila, material, não deve ficar circulando dentro de casa, né? E se for possível, ela já pode sim tomar um banho, né? Para depois estar com um menor risco, né? Mas o principal foco da prevenção é quando a criança estiver lá dentro da escola, para que ela não tenha contato direto com outras crianças. É a criança que vai trazer o vírus para dentro de casa quando ela estiver se infectada. Essa é a principal forma de contágio. E qual a atenção que os pais devem ter com relação à criança, né, a perceber de repente que ela está doente? Qual a sua orientação com relação a isso? Esse é um grande desafio, né? Porque a criança, a maioria delas, ela acaba sendo assintomática, né? Então, isso é um grande desafio para nós como pediatras, né, e profissionais de saúde. A maioria das crianças não tem sintoma nenhum e vai estar tendo risco de transmitir para um pai, para uma mãe, para um avô, que possivelmente pode adoecer de forma grave, né? Mas o pai deve estar atento a qualquer sintoma, já procurar algum tipo de atendimento, a unidade básica de saúde, ou os alô saúdes que a gente conhece hoje em dia, porque na criança a COVID ela tem um espectro clínico muito amplo, né? Diferente do adulto, que tem um quadro respiratório muito predominante, a criança ela pode ter uma febre isolada sem nenhum outro sintoma, ela pode ter um quadro gastrointestinal, né? Diarreia, dor abdominal, isso pode ser COVID. Então, os sintomas são muito variáveis na criança, né? Então, apresentando qualquer sintoma, ela não deve ser encaminhada à escola e deve procurar atendimento na unidade de saúde. Certo. Doutora, a gente vai fazer agora uma pequena pausa e na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta e nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Marcos Paulo Guschert. Doutor, algumas pesquisas na Austrália, Finlândia, Suécia apontaram que as escolas não foram uma grande zona de infecção por coronavírus, né? O número de crianças contaminadas não foi tão significativo. Dá para fazer uma previsão de como deve ser aqui? Eu acho que cada realidade desses países é muito diferente. A gente não consegue aplicar uma realidade de alguma desses testes na nossa região, né?
Então, são países que faziam muito mais testes do que a gente faz hoje, tem outra realidade cultural, então a gente não tem como prever. O que a gente vai precisar fazer é, sim, retornar às atividades escolares e controlar se isso vai haver um aumento do número de casos ou não. Havendo um aumento expressivo, talvez a escola precise fechar num segundo momento, né? Nós tivemos lugares onde houve abertura da escola e isso levou a um aumento significativo de casos. Nós temos escolas fechando na França, nós tivemos escolas em Israel que precisaram ser fechadas, a universidade na Carolina do Sul que precisou fechar as aulas e nos outros países isso não teve um grande impacto. Então, nós vamos precisar ver como isso vai acontecer no nosso meio, né? Adaptar isso à nossa realidade. Eu gostaria só de chamar a atenção, porque a gente sabe que a criança ela é menos suscetível à infecção pelo coronavírus, então ela pega menos Covid do que o adulto, e ela fica muito menos grave do que o adulto, né? A chance dela ficar grave é muito pequena. Só que a partir do momento que eu estou mandando todas essas crianças para a escola, eu vou aumentar muito o número de crianças expostas, né? Então, se eu tinha lá no hospital infantil, a gente teve desde o início da pandemia cerca de 35 crianças infectadas. E as outras doenças infecciosas acabaram diminuindo muito. Eu colocando todas essas crianças na escola, eu preciso lembrar que, né, que além de elas se aumentarem a infecção pelo coronavírus, né, então eu tendo milhões de crianças na escola, ou milhares, né, eu sei que algumas delas vão acabar evoluindo com gravidade, e eu preciso me preocupar também porque as outras doenças, as outras infecções, elas podem voltar também, e isso causar uma certa sobrecarga ao sistema de saúde, né? Casos de outras doenças infecciosas que nós não temos vistos com isolamento social. Então, o número de casos de meningite diminuiu muito, nós estávamos no meio de um surto de sarampo e o isolamento social acabou nos ajudando a controlar esse surto. Botando a criança de volta na escola, eu sei que essas infecções vão voltar também. E a grande preocupação nossa é com o sistema de saúde. Isso também vai precisar ser monitorado, né? Se eu começar a ver uma sobrecarga do sistema de saúde, talvez eu tenha que fechar a escola para eu poder atender os casos de Covid-19 em criança, caso aumente muito. E essas crianças, elas ficaram durante meses isoladas, sem contato com outras pessoas. Agora elas voltam a circular, voltam a ter contato com os amiguinhos, professores, enfim, mais contatos com as pessoas. Isso as deixa mais suscetíveis a outras doenças, como viroses, como gripe? Essas doenças são doenças infecto-contagiosas, então o próprio contato interhumano é que faz uma pessoa transmitir para outra, né? Isso a gente sempre sabia, né, na teoria, e a gente sugeria aos pais, olha, a criança fica muito doentinha, então tira da escola, né? E agora na pandemia ficou muito óbvio para a gente que trabalha na emergência, no hospital, que as outras doenças infecciosas praticamente sumiram, né? Então, a criança está trancada dentro de casa e ela acaba não pegando essas doenças infecciosas dos outros, né? Então, isso ficou muito comprovado para a gente na prática, né? A tirar a criança da escola tirou uma grande parte de doenças que acometiam essa população, doenças infecciosas. E mudando um pouquinho de assunto, com relação ao transporte escolar, muitas dessas crianças, desses jovens, adolescentes que estão voltando, que vão voltar à escola, vão usar o transporte escolar. E aí, quais os riscos nesse meio? O transporte escolar também tem que seguir uma série de regramentos, né? Esse nosso plano de contingência da Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado de Saúde, ela prevê as diretrizes para o transporte escolar, onde tem que haver distanciamento, ambiente ventilado, né? Porque não adianta eu garantir que na escola haja um distanciamento, ventilar o ambiente, usar máscara, se no transporte para a escola as crianças vão todas aglomeradas. Então, todas as etapas elas têm que ser adaptadas a essa nova realidade, né? O transporte da criança para a escola, a hora que a criança chega na escola não pode chegar todas no mesmo tempo para não haver aglomeração na entrada, elas não podem ter os intervalos todos ao mesmo tempo, a saída também tem que ser escalonada, né? Porque eu não posso promover aglomeração e essa aglomeração vai potencializar o risco de alguém estar transmitindo entre as outras crianças. Doutor, nesse primeiro momento, quem começa a retornar às aulas são adolescentes, são os jovens, né, são os maiores. Os pequenos vão depois na sequência. E aí os cuidados são os mesmos com relação às crianças? O que o senhor acha que é mais fácil, conscientizar os pequenos ou conscientizar os jovens? Cada faixa etária da pediatria tem os seus desafios, né? Nós sabemos que o adolescente, ali o jovem, às vezes tem algumas questões de rebeldia, de não querer seguir os regramentos, né? Então isso vai ser um desafio, fazer o adolescente se adaptar a essas normas, né? E se proteger de um agente infeccioso que a gente não enxerga, né? E às vezes
menospreza ele, né? Então vai ter o desafio no jovem. Em compensação, aquela criança menor, ela tem maior dificuldade de entendimento, né? E saber por que ela está seguindo aquelas medidas de distanciamento, de precaução. Eu diria que cada uma das faixas etárias tem os seus desafios, né? Então, não apenas cobrando a criança, você não está usando a máscara, você não está mantendo o distanciamento, né? Eu devo estimular ela a manter essas medidas de precaução, mas com uma forma positiva, né? De uma maneira educativa. Certo. Vamos então agora a mais uma dúvida de um pai, é o Luciano. A minha preocupação é quanto aos ambientes tão distintos que os dois vão conviver, né? A do ensino médio já vai sozinha para o colégio, pega ônibus, se desloca até o local do seu colégio. O pequeno, a gente leva para o colégio, deixa na porta e tira na porta do colégio. Como lidar com dois mundos tão distintos, sendo que ambos têm que ter o mesmo processo de cuidado, o uso de máscaras, distanciamento social, como é que se comportaria a troca das máscaras, esse distanciamento entre as crianças, principalmente, adolescentes, né, que gostam de estar juntos e conversando e trocando ideias, e o retorno disso para dentro de casa, no sentido de como se comportar, deixando a roupa na rua, o sapato. Esse comportamento ele vai ser o mesmo? Quais as dicas para que a gente possa conviver com dois mundos tão distintos? Eu acho que a gente até já tocou nesse assunto, né? Na verdade, cada faixa etária tem um tipo de orientação. As medidas de proteção, de prevenção são as mesmas, né? O uso de máscaras, higiene das mãos e o distanciamento. A maneira com que a gente vai trabalhar com cada faixa etária é que vai diferenciar, né? Então, as medidas são sempre as mesmas. O que vai diferenciar é o jeito com que eu vou fazer com que esse adolescente entenda ou com que essa criança entenda a importância dessas medidas, né? E aí cada um vai ter que ser trabalhado individualmente. Certo. O senhor está aí na linha de frente, atende crianças, né, com problemas com o coronavírus. Como é que está essa situação? Como é que é o seu dia a dia de trabalho, né, no atendimento a crianças contaminadas? Então, eu trabalho na emergência do Hospital Infantil, onde nós realizamos uma triagem, né, para tentar separar aquelas crianças com suspeita de Covid-19 daquelas que não têm suspeita e evitar que a nossa emergência seja um local de contágio, né? A gente tenta também desviar para a unidade básica de saúde ou nas UPAs as crianças com quadros mais leves, né, para que elas não entrem no hospital, que é um ambiente onde há um risco maior. E nós temos visto já que com esse relaxamento da população, com essas medidas de precaução, nós temos visto um aumento do número de casos nesses últimos dias. Então é importante saber que a gente não está livre da pandemia ainda, é preciso manter os cuidados. E além de trabalhar na emergência, eu trabalho também na infectologia, na enfermaria, onde a gente cuida das crianças internadas com coronavírus, né? E muitas vezes nessa situação a gente se depara com famílias que não levavam muito a sério a doença, e aí todo mundo adoeceu em casa e a criança eventualmente ficou mais grave, né? Então, eu penso que sim, é importante a criança voltar para a escola, vai fazer bem para a sua saúde mental, mas aquela família ou outra que a criança precisou ficar internada, precisou ficar na UTI, ou, às vezes a criança foi afastada dos seus pais porque ficou entubada, inconsciente. Eu vejo esse sofrimento dessas famílias também no hospital, né? E isso é um contraponto muito grande, né? Porque a gente vê uma população aí que está se descuidando, achando que acabou tudo, e pelo contrário, nós temos visto o sofrimento individual de cada uma dessas famílias que acaba internando com crianças com coronavírus. Então, eu gostaria de deixar o alerta que não é o momento ainda da gente afrouxar nessas nossas precauções. Nós ainda estamos vivendo um grande número de casos de Covid-19 e com algumas crianças evoluindo também de forma grave. É importante o senhor ter tocado nessa questão, porque a maior parte de nós acha, não, crianças geralmente são assintomáticas, elas não ficam em estado grave. Agora, embora seja menos comum, como o senhor mesmo colocou aí, há sim casos de crianças que ficam em estado mais grave, e isso é preocupante, e há que sim se ter todo cuidado, e todo cuidado ainda é muito pouco, né, doutor? Sim, sim, é importante manter todo o cuidado, né? Porque a gente sabe que o número de casos de criança, a proporção de casos de crianças que ficam com doença grave é muito pequena, mas se eu aumentar muito o número de casos, essa proporção pequena ela vai crescer também, né? Então, nós tivemos até hoje no Hospital Infantil mais ou menos
um pouquinho mais de 300 casos suspeitos de Covid-19 em crianças internadas. Se confirmaram só uns 10%, então a maioria das crianças que a gente suspeitou não eram Covid, né? Mas você imagina se voltando a ter um aumento da circulação da criança na escola, tal, talvez esse número de casos aumente bastante, mesmo ele significando uma pequena parcela da população doente. Se eu tenho um aumento de casos muito expressivo, aqueles que vão evoluir de forma grave também vão aumentar. E essa é uma nossa grande preocupação de saber se o nosso sistema de saúde, nosso hospital vai dar conta disso, né? Então, não é momento, como o senhor falou, de afrouxar, né? A gente está começando a circular mais, as crianças vão voltar para a escola, porém, aí mesmo é que o cuidado deve ser redobrado. Sim, a criança deve voltar para a escola com todo cuidado ainda, e eu acho que vai ter que ser monitorada cada município, cada região, para ver se esse retorno às atividades escolares não vai trazer um grande impacto com o aumento do número de casos, né? Eu queria só fazer um adendo aqui em relação à vacina para a Covid-19. Nós estamos com algumas perspectivas de vacina e alguns pais nós temos visto que defendem o retorno à escola só depois que tem uma vacina efetiva, né? É importante a gente lembrar que nesse momento não tem vacinas com estudos avançados em criança, então não demonstrando nem segurança nem eficácia. Então, se nós formos esperar o retorno das escolas só para depois da vacina, isso não vai acontecer nem no ano que vem, provavelmente, né? Porque essas vacinas, primeiro, não estão sendo estudadas ainda em criança, a sua segurança principalmente, e quando tiver uma vacina comercialmente disponível, ela vai ser disponibilizada para a população que tem mais risco, o idoso, aquele portador de comorbidade, o profissional de saúde que está mais exposto, né? A criança, ela vai ser vacinada no momento posterior. Então, a gente não tem como esperar o desenvolvimento da vacina e atrelar a essa vacina o retorno à atividade escolar. E a que sinais, doutor, os pais devem ficar atentos, né? O que pode indicar que aquela criança está contaminada por coronavírus? Então, os sinais podem ser semelhantes ao coronavírus no adulto, né? O acometimento respiratório, então tosse, dor de garganta, coriza, febre, dificuldade respiratória. E, além disso, a criança pode ter outros sintomas menos específicos, então dor abdominal, quadros de diarreia e vômitos, uma febre isolada também pode ser o sinal de coronavírus, né? Então, além do sintoma clássico, esses sintomas gastrointestinais ou a febre isoladamente deve servir como sinal de alerta. Portanto, muito álcool, máscara, distanciamento social. É isso, só para a gente encerrar, doutor? É essa receitinha que todo mundo já sabe, mas que tem que lembrar de estar sempre aplicando, não pode cansar disso. Com certeza. A gente agradece muito a sua participação aqui no programa Nossa Saúde. Obrigado, Rafaela, obrigado a todos. E assim a gente vai encerrando o programa de hoje. A você, muito obrigada. Até uma próxima.